Fala galera, bom dia, bom dia. Hoje eu tô gravando o devocional, confesso pra vocês que eu tô gravando um pouquinho mais das 10 horas, agora é quase 10h20. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, tá muito alto, beleza. E hoje o devocional, eu vou confessar uma coisa pra vocês, hoje foi bem tenso fazer o devocional. Porque, nossa, quando entra, que nem eu falei pra vocês ontem, quando você entra nessa parte de livro profético, o que acontece? É muita coisa que está se referindo ao povo daquela época, profecia em relação a uma cidade daquela época, né? Então, por exemplo, hoje foi profecia para Babilônia, foi profecia para Moabe, profecia para Damasco, para um monte de cidade e tipo assim, é relacionado àquela época. Então, quando a gente lê isso, a gente entende que quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, como eu estou fazendo um estudo breve, não estou me aprimorando tanto assim, me aprofundando tanto assim nos contextos aqui, nos capítulos, né? Eu estou me esforçando para manter essa constância de ler pelo menos 10, 11 capítulos por dia e, quando possível, eu aumentar um pouco mais essa intensidade, né? Então, mas hoje eu não quero ficar enrolando aqui nenhum de vocês, não, pelo amor de Deus. Eu quero já trazer algo bem direto, bem claro assim, né, que o Senhor tocou no meu coração logo nos primeiros versículos do capítulo 12, né? Eu li do 12 até o 23, mas foi, tipo, resumindo tudo, foi no 12 que eu tive esse mover um pouquinho mais, o toque um pouquinho mais do Senhor, né? Foi no capítulo 12. Então, ó, eu vou ler aqui na minha versão, depois eu leio na NTLH. Pra quem não sabe, eu leio se não me engano, é João Ferreira de Almeida. Então, ó, tá aqui. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isso daqui é o versículo 2 do capítulo 12, tá bom? NTLH, pra quem não entendeu muito bem. Deus é o meu salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Então, a gente vê aqui mais um momento, Isaías apontando para quem nós devemos confiar, para quem nós devemos nos refugiar, na verdade, também. Então a gente percebe o quanto que a nossa dependência do Senhor, ela não pode ser meramente medida por palavras, né? A gente tem que ter atitudes, e muitas vezes, eu tenho percebido muito isso na minha vida, nessa fase atual agora, é que o Senhor tem tirado algumas coisas, né? E que tipo de coisas? Por exemplo, tinha coisas que antes eu achava que eram tão importantes para mim. Para quem não sabe, para quem não tem noção, né? Ou se nunca ouviu eu falando sobre isso, eu sou apaixonado por peixe. Muito, muito, muito. Tipo, além de gostar de cuidar de peixe, eu também gosto de comer peixe, gosto de pescar. Então, nossa, eu sou apaixonado, né? Então, até agora de pouco. E uma das coisas pelas quais o Senhor tocou no meu coração para mim estar fazendo também, eu tô me desfazendo de muita coisa que eu não uso, que eu não tô usando, que tá jogado num canto aqui em casa. Eu falei, uai, mas pra que eu vou ficar guardando isso daqui? Porque realmente a gente, eu vou falar um pouco assim por cima, mas tem alguns estudos e o pessoal, tem bastante gente que também comenta a respeito disso na internet, que é quando você tem um ambiente da sua casa, você sempre tem aquele cantinho de bagunça, né? Quanto menos você tiver esse tipo de cantinho de bagunça, melhor fica a sua cabeça, a sua mente, porque querendo ou não, pensa, quanto menos coisa você guarda, menos coisa você armazena, vamos dizer assim, melhor fica também a sua mente para memorizar ou para lembrar de onde está alguma coisa, né? Então, nesses últimos dias também, até ontem eu parei, eu comecei a arrumar algumas coisas para me desfazer realmente dessas coisas, né? Não vou perder o foco do devocional, fica tranquilo. Mas é justamente isso. Então eu comecei a perceber como que me desfazer de algumas coisas, deixar realmente essas coisas, porque pensa, eu tenho um aquário aqui que eu tô me desfazendo dele. E aquário para mim é tipo, era a minha paixão, que eu passei anos da minha vida cuidando de peixe, cuidando de um monte de coisa. Montei uma geladeira no quintal de casa, né, com luz, com aquecedor,
nossa, com planta aquática. Então, tipo assim, não tem como eu falar que eu não gosto, sabe? Só que acontece o quê? Que na fase atual e no momento atual não tem como eu ficar mantendo sempre algumas coisas assim e trazendo um pouquinho para o que eu quero comentar com vocês hoje. É a respeito disso, é a respeito desse desapego, mas desse apego ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem muitas coisas na nossa vida das quais a gente não tem por que continuar mantendo aquilo ali, né, da gente ter que realmente se desfazer daquelas coisas, como eu também já estou me desfazendo. Eu não vou mostrar pra vocês, mas tem muita coisa aqui que eu já tô me desfazendo. É roupa, é aquário, é panela, é tudo, nossa, é um monte de coisa. Porque eu vi que tava lá guardado e eu não tava usando, uai. E eu vou falar, pra que eu vou deixar essas coisas guardadas aqui só acumulando, só juntando tralha? Não, eu não sou assim, eu sou um cara limpo, eu sou um cara organizado. Entende? Então, foi exatamente nesse ponto que o Senhor tocou no meu coração. Tanto, isso foi sábado, só que eu só consegui arrumar ontem. E exatamente no versículo que eu trago para vocês hoje é a respeito desse apego ao Senhor. Ao mesmo tempo que eu trago para vocês um lado que eu estou desapegando, tem o que eu trago para vocês no sentido espiritual de onde vocês devem se apegar, né? Porque pessoas elas mudam, fases elas mudam, situações e circunstâncias elas mudam, tem algumas que melhoram, tem outras que pioram. Então a gente não pode se apegar nessas coisas, mas a gente tem que se apegar no Senhor. Que quando a gente se apega no Senhor, o que acontece? Não importa a fase, não importa as pessoas, não importa as circunstâncias, a gente sabe que a gente tem sempre ali um porto seguro, a gente tem uma rocha, das quais a gente pode confiar realmente nessa rocha viva e verdadeira e não tem mais que se preocupar com nada, né? A gente não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de fazer as outras coisas, mas a gente sabe que o que a palavra fala sobre as nossas ansiedades, sobre buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas, é exatamente isso, né? A gente sabe que ainda das nossas dificuldades, dos nossos desafios, a gente sabe que o Senhor está cuidando das nossas vidas, né? A gente tem que estar sempre entregando, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará, como está escrito em Salmos, né? Tem também os versículos em Filipenses, né, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a gente percebe que não tem por que ficar pegado a coisa, a pessoas, a situações, as circunstâncias. Nossa, eu não vou me desfazer disso daqui, porque isso daqui é minha vida, que não sei o que tem, que eu preciso disso daqui. Não precisa, entende? É muito mais fácil se apegar ao Senhor, mas é muito difícil se desapegar das coisas, porque a gente está acostumado a reter, né? Só que quando a gente começa a liberar, a gente começa também a ficar mais leve, a ficar mais tranquilo, né? Tanto é que, falando daquele assunto, uma parte um pouco mais científica, né, relacionada a isso, que é o que? Quando a gente tem muita coisa na cabeça, ou uma outra coisa vai ficar esquecida, sempre de costume, ou você vai ter que gastar muito tempo memorizando onde que estavam aquelas coisas, ou organizando aquelas coisas. Agora pensa, você tem pouca coisa, você tem menos coisas, né? Você vai ter menos coisas para arrumar, menos trabalho para você lembrar de onde estão aquelas coisas, onde você guardou, onde você deixou. Então é muito mais fácil. E quando a gente fala do lugar do nosso coração, é exatamente assim. Quanto mais coisas, mais preocupações, mais problemas assim que a gente fica pensando e trazendo para o nosso coração para ficar se preocupando ou desperdiçando tempo pensando, menos espaço a gente tem para o Senhor. Então, por exemplo, eu já estou aqui compartilhando com vocês e já também me corrigindo. Por exemplo, agora mais cedo eu abri o WhatsApp 10 minutos e acabou sendo 2 horas. Porque um monte de gente começou a me perguntar das coisas que eu estou me desfazendo aqui. E aí eu não sei o que tem, respondi um, respondi outro, a hora que vai ver já está quase dando a hora do almoço. E cadê o devocional, né? Cadê o devocional? Mas eu espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Vocês tenham uma ótima terça-feira em nome de Jesus, tá bom? Ó, um beijão para vocês. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo esteja trazendo limpeza e organização, desapego principalmente na vida de vocês, tá bom? Das coisas e das pessoas e das situações e circunstâncias das quais vocês não precisam mais estar segurando. Então a palavra de hoje profética é: libera em nome de Jesus, tá bom? Beijo.